É Jesus falando ao nosso coração para nos motivar, né? Sois o sal da terra, sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Entende? E ele estava vendo ali todas as misérias humanas, né? Mas ele foca sempre no positivo. Você não consegue combater o negativo só olhando para aquilo, né? Numa postura de, eu preciso me livrar disso, ai, aquele desespero. Não, é com muito mais leveza. É focando naquilo que você tem de bom, naquilo que desperta a luz em você, fazendo essa luz brilhar mais forte, olhando sim, sabendo aonde estão os teus erros, mas olhando para eles com amor, com paciência, com resignação, com determinação para trabalhar aquilo e crescer, né? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um estudo do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma. Hoje nós vamos ler o capítulo 2, Sermão do Monte e as Potências da Alma. Ele começa com uma citação do Evangelho de Mateus. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, ensinava. Então, né, imagine Jesus ao ar livre, as pessoas iam chegando e ele começava. Imagine o Mestre Jesus dando instruções, né, de como viver, de como ser um homem de bem. Vamos lá, então, ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte representa a síntese da mensagem cristã. Nele estão resumidos os códigos divinos para a felicidade, a saúde e a paz interior. É tipo assim um manual do bem viver, né? Como viver como Deus espera que a gente viva, como viver conectado com a fonte de todo amor e de tudo que é bom, como viver como um ser humano digno de ser filho de Deus, né? Como construir na sua vida aquela felicidade, aquela paz perene, que nada abala, né? Esse é o Sermão do Monte. Códigos, uma receitinha de felicidade dada por Jesus. Utilizando-se dos símbolos culturais daquela época, Jesus legou à humanidade uma mensagem de esclarecimento e consolação que transcende os séculos. E ainda hoje, passados mais de 2000 anos, se encontra atual e mesmo vanguardista. Ainda é revolucionário o que Jesus propõe, né? Nós somos criaturas que vamos mudando, mas como já dizia o Lulu Santos, né? Vamos mudando, mas é a passo de formiga e sem vontade. É muito devagar. 2019 anos atrás, nasci entre nós Jesus, né? Que em 33 anos de vida como homem encarnado, nos deixou esse legado que até hoje estamos aqui falando disso, tentando entender, tentando fazer florescer esses ensinamentos dentro do nosso coração, né? Então, realmente é vanguardista ainda. Para enunciá-lo, né, para enunciar o Sermão do Monte, o mestre afastou-se da multidão, composta mais de curiosos do que de discípulos. Ou seja, quem estava ali estava mais, o que está rolando aí, vamos ver o que é, do que aquelas pessoas que realmente estavam ali para aprender, para absorver todo aquele conhecimento, né? E ele sobe então ao monte, elevando sua vibração espiritual e sintonia com a fonte, com Deus, para discursar a respeito da natureza das leis divinas e da conquista do reino de Deus. Acompanharam-no
aqueles numerosos espíritos dispostos ao aprendizado e à cura interior. O Sermão do Monte inicia-se com a descrição das bem-aventuranças, que são, vou ler para vocês. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então, essa novamente é uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Então, essas são as bem-aventuranças, né? Vamos tentar entendê-las melhor? Bom, o mestre começa ali: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A meu ver, ele se refere aqui à humildade, né? Precisamos ser humildes. Então, é o primeiro código da receita para a felicidade, né? Segundo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, a aflição que Jesus se refere aqui é aquela aflição da luta regenerativa, né? Do trabalho de evolução espiritual de cada um. Então, todos nós temos assim um karma, né, para ficar bem fácil de entender, e aí a gente encarna com determinadas situações, determinadas pessoas em nossa vida, uma determinada realidade que nos traz aflições. Mas essas aflições são provas pelas quais você precisa passar, ou são expiações também que vão te ensinar conhecimentos importantes para o seu espírito, vão te liberar de imperfeições que te atrapalham demais. Portanto, essas aflições são muito bem-vindas. Esses aflitos serão consolados. Esteja feliz se você estiver passando por uma situação desse tipo, aflitiva da sua vida, da qual você não consegue fugir. É cura, é remédio amargo que você está tomando. Essas aflições serão todas consoladas pela tua própria evolução, pelo teu próprio crescimento, né? Aí, Haroldo Dutra Dias, numa palestra luminosa, onde ele fala sobre tolerância e evangelho, ele faz uma colocação que eu até anotei aqui, ó, que as aflições que serão consoladas por Jesus são aquelas que você suporta no cumprimento do seu dever. Essas serão consoladas. Já aquelas aflições que são fruto do vosso egoísmo, do nosso orgulho, do mau uso do nosso livre-arbítrio, essas aflições precisam ser educadas, não consoladas, né? Então, repara, é uma situação que foi imposta na tua vida por onde você nasceu, pela qualidade da tua saúde, por coisas assim que você não tem controle, ou é você que está trazendo aflição para a sua vida porque você é ciumento,
porque você é invejoso, porque você é ganancioso, porque você não se contenta onde está. Então repare, né? As aflições, bem-aventurados os aflitos, mas aqueles que estão aflitos no cumprimento do seu dever, na sua jornada de reajuste com a lei divina. Né? Bom, o próximo item do Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, sabe aquela pessoa que resolve tudo na força, na violência? Não é o caminho. O caminho é da mansidão. Olha para Gandhi. Ele é um exemplo disso, né? Olha para Luther King. Eles eram tão atacados nos Estados Unidos, né, os negros, e ele fazia questão absoluta que não houvesse violência, porque senão perderiam a razão. Né? E ele, de fato, implementou grandes mudanças. Então, a mansietude é valor que te leva à felicidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bom, quem tem fome e sede da justiça é aquele que está sendo injustiçado, não é? Então, como é triste você estar passando por uma injustiça, dói demais, mas respira fundo, você será recompensado. Faz parte da evolução. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aquele que perdoa, ele é perdoado, né? A felicidade vem na própria ação de perdoar, porque ele é perdoado, ele se liberta. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nossa, puros de coração, eu não sei vocês, mas eu entendo como a pessoa que é verdadeira, autêntica, não tem medo de expressar quem é, não é falso, não é duas caras, não dá falso testemunho, né? Não sai por aí mentindo, não é hipócrita. A meu ver, puro de coração é aquele que age de acordo com aquilo que acredita, às vezes até está equivocado, né? Pois ainda somos imperfeitos, achamos que isso é assim. Na verdade, é do outro jeito, mas você não sabe. E você realmente acredita que aquilo eu acho, e você age de acordo com aquilo que você pensa, que você sente. Eu acho, na minha concepção, isso é ser puro de coração. Se vocês pensam diferente, por favor, deixem comentário, vamos trocar ideia sobre isso. Acho que é uma ótima pergunta. O que é ser puro de coração? Mas, enfim, bem-aventurados aqueles que são puros. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, sabe aquela pessoa que, quando na família, né, tem uma discussão, uma briga, aquela pessoa que vem, conversa com um, conversa com o outro, né, coloca os panos quentes, diminui os ânimos, chama a razão, consegue conversar com todos, é carinhoso, respeitoso com todos, esse é um pacificador, ele é um bem-aventurado. Ao contrário, aquele que por onde chega causa discórdia, cuidado. Você está indo na contramão do progresso. Pare, volte a caminhar na direção correta. Sejamos pacificadores, é tão lindo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é mais difícil de entender, né? Não. Perseguidos por causa da justiça. Se ele é bem-aventurado, é claro que ele é um inocente, né? Então, talvez aquele que está sendo condenado, mas é inocente? Novamente, se você entendeu diferente, deixa comentário, que a gente volta a falar disso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem em nome ou por causa de Jesus, né?
Como a gente vê isso até hoje, né? Tem gente que tem vergonha de postar sobre religião no Facebook, por exemplo, porque vai ser mal visto, não vão entender, tem gente que vai ficar bravo, né? A gente às vezes tem receio, tem vergonha. Não sejamos assim, porque bem-aventurados aqueles que assumem a sua fé e, e estão prontos para receber rejeição, para receber críticas, julgamentos, né? Se você está sendo criticado e prejudicado porque você acredita em Jesus, sorria, porque você é um bem-aventurado. E, né, esses que que sofrem por amor a Jesus, ele ainda diz: alegrai-vos, porque a recompensa nos céus será grande. Bom, vamos prosseguir no livro. A bem-aventurança, ou as bem-aventuranças, sintetizam o processo evolutivo humano e apresentam, ao mesmo tempo, os instrumentos e a finalidade do progresso. São convites para um encontro com a essência, a partir da consciência da não finitude ou da imortalidade, pois falam diretamente ao coração, que é sede do sentimento, patrimônio eterno do espírito. Nelas, nas bem-aventuranças, o Cristo apresenta o sublime convite ao desenvolvimento da humildade, da amorosidade e da entrega ao divino. Sem essas três condições, não há saúde plena ou definitiva. Vamos relembrar? Humildade, amorosidade e entrega ao divino. Caminhando da simplicidade e ignorância para a angelitude, o espírito trilha um caminho de progresso no qual Crisálida encontra na experiência material a condição nutriente para o despertar da sua genética espiritual, ou herança divina, visto que foi criado à imagem e semelhança do Criador. No entanto, caminha da inconsciência para a superconsciência, onde se reconhece integrado na criação. Esse processo, lento e gradativo, se dá ao longo de milênios de experiências e repetições, em que o espírito se aprimora na conquista intelecto-afetiva, exercitando a liberdade concedida pelo Criador, com a responsabilidade que lhe acompanha, relativa, naturalmente, ao nível de consciência e conhecimento da lei. Tem mais responsabilidade aquele que mais conhece a lei. Claro, né? A pessoa que nem sabe que está errando vai colher consequências do seu erro, mas com menor responsabilidade do que aquele que sabe exatamente que não deve fazer tal coisa e vai lá e faz. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais responsável você se torna pelas suas ações, né? Um dos desafios interpessoais e intrapessoais mais contundente é o perdão às ofensas. Jesus nos adverte sobre essa potência da alma no Sermão do Monte, quando afirma: Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Sem perdão, não há cura. Para perdoar, é necessário metabolizar a experiência, assumir responsabilidades e corresponsabilidades, acolher a própria humanidade e a humanidade do outro com compaixão. A mágoa é um termômetro de nossos interesses e expectativas não atendidas.
desejos não realizados, tentativas de controle frustradas, e nos sinaliza o campo de trabalho interior ao qual devemos nos dedicar. O perdão se dá no tempo a partir da decisão pessoal e vai ocorrendo em etapas, pois há sempre um nível mais profundo de autopercepção que nos apresenta uma nuance nova da experiência. Mas ele só se inicia a partir do movimento humilde da alma, que acolhe a própria dor e decide-se pela paz que merece, e conquista a partir do instante que estende-a ao seu semelhante. Que lindo isso, né? Então, pessoal, é assim, perdão é um processo. Acredito eu que seja um processo bastante longo, porque ele é muito profundo. E a gente, como ser humano, a gente é que nem uma cebolinha, né? Tem várias camadas. Mas o perdão começa numa atitude de humildade e é uma decisão, sabe? Você decide, eu quero perdoar. Eu não quero mais carregar essa mágoa. Quem sou eu para ter mágoa de alguém, sendo que eu também magoo as outras pessoas, sendo que eu também preciso de perdão, né? Então, esse é o pensamento inicial, e a partir disso você pode entrar em oração, você pode pedir para que Jesus ilumine seu coração, para que o perdão, né, floresça, mas é um processo e você tem que perseverar naquele desejo e você vai atingindo e você vai percebendo que o perdão pode ser cada vez mais profundo. E eu acho que você vai realmente, de fato, perdoar 100% alguém quando você perceber que você não tinha nem que ter perdoado. Quando você perceber, quem sou eu para perdoar? Entende? É difícil colocar em palavras. Quando não restar mais nada assim de mágoa, você já nem vê a necessidade do perdão, aí você perdoa. Fácil, né? Mas olha, sabiamente afirmou Jesus: seja benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. É claro que aí é uma parábola de Jesus, né? Ele fala de maneira assim um pouco enigmática para que a gente reflita e também para sobreviver ao tempo, né? Nós estamos aqui há 2000 anos depois falando e a gente ainda consegue entender o que ele quis dizer, porque justamente ele falou uma linguagem mais metafórica, né? Do juiz, do oficial, da prisão, né? A mágoa aprisiona. Então, se você tem um desafeto na sua vida, que te magoou demais, te prejudicou muito, e você tem aquele desejo, né, de nunca mais cruzar com ele, perdoa. Porque se você não perdoar, você está algemado a ele. Às vezes, por vidas e vidas, séculos. Então, o perdão, sim, é a verdadeira liberdade, né? A prisão a que se refere Jesus é a cadeia de vínculos doentios que se estabelecem entre as almas que se negam a amar, gerando lesões afetivas recíprocas no descumprimento dos deveres ou na desconsideração dos sentimentos alheios. Tal vinculação mantém os indivíduos presos em contextos reeducativos, até que o amor seja reconquistado na relação, né? E os danos por sua ausência, ou seja, os danos por todo aquele tempo em que não houve amor, para que esses danos, até o tempo em que esses danos sejam reparados por meio do eterno bem. O perdão, portanto, nada mais é que a sintonia com o natural fluxo amoroso que sustenta o universo, mantendo a coesão e a estrutura de tudo o que vive.
permitindo que o amor seja restabelecido na relação consigo mesmo e com o próximo, para a pacificação da alma e a vitalidade interior. A pessoa que carrega mágoas e não consegue perdoar, ela é muito pesada, ela tem pouca energia, porque é uma verdadeira bola de chumbo, né? Que a pessoa que não consegue perdoar carrega consigo aonde vai. E quando você perdoa, você imediatamente se abre para a energia do fluxo da vida, como ele falou, é do universo, é o fluxo amoroso que sustenta o universo. Você já pensou? Você conectado a essa energia, o nível de vitalidade que você vai ter, que a gente vai ter, né? Perdão, perdão te dá isso. O perdão é a abertura da alma para o respeito aos limites da imperfeição de tudo e de todos que se desenvolvem a caminho da plenitude. É libertação interior da dor derivada da neurose, de controle e exigências do perfeccionismo. É a atitude humilde de acolhimento do que cada um dá conta dentro da sua condição humana. Só é possível perdoar ao outro quando se abre mão do papel de vítima, para encarar aquele que se equivoca com humanidade, como parceiro de infortúnio. Assim como o outro erra, cada um se equivoca em um momento ou outro da jornada. E mesmo que temporária ou momentaneamente virtuoso, já errou muito no passado e poderá voltar a errar no futuro quando a vida lhe trouxer os desafios intra e interpessoais que aguardam solução. Para perdoar ao outro, é necessário, inicialmente, acolher o auto-perdão. Isso significa olhar para si mesmo com firmeza e compaixão. Firmeza para se diagnosticar o que se necessita ser curado. E compaixão para se acolher com generosidade no tempo necessário que o processo de cura requer, pois a natureza não dá saltos. Tudo na natureza é processo, né, minha gente? Então, nada é assim, plim, acontece. Só a Nadinha é um gênio, né? Agora entreguei minha idade. Quando era criança, adorava a Dini, é um gênio, né? Piscava os olhos, pronto, o quarto estava arrumado, qualquer coisa que ela queria acontecia. E às vezes a gente acha que com Deus é assim, né? Porque ele é todo poderoso, que ele faz coisas assim. Mas não faz não. Deus criou o universo, criou as leis que regem o universo e faz parte dessas leis que tudo seja processo. Nada é por milagre, por assim dizer. Tudo é trabalho, é evolução, é progresso, é processo. A natureza não dá saltos. Então, perdoar começa com a gente se perdoando, né? E quando a gente vai se perdoar, é preciso ter duas posturas, de firmeza e de compaixão. Firmeza, para você identificar, ok, eu errei aqui, né? Por quê? O que me levou a cometer esse erro? Para quê? Para que a gente possa não errar de novo, né? Saber onde errou para melhorar, para consertar aquilo ali e seguir em frente mais forte. E a compaixão é porque quando você vê que você errou e que você de repente tem uma falha triste em você ainda, né? Que você não sinta ódio por si mesmo, porque o ódio não vai levar a lugar nenhum. Ódio, que gera revolta, que gera violência, que gera agressividade, portanto, nada de bom. Mas se você olha com compaixão, compreendendo a fraqueza da criatura, no caso você mesma, naquele ponto da existência, né, que é eterna, estamos a caminho da evolução e ela é inexorável, inevitável. A lei do progresso é lei divina, ninguém escapa dela, mas
É um processo, então a gente está numa fase em que a perfeição ainda está longe, né? Então a gente pode sentir muita raiva de si mesmo, mas pare tudo e comece a olhar para si mesmo e para suas falhas com compaixão. Não é com dó, é com compaixão, com a certeza de que você é capaz de superar, né? Quem tem dó acha que a pessoa não tem condição de sair daquilo, aí você fica com peninha. Não, compaixão tá assim, né? Pois é, vamos melhorar? Vamos junto, vamos crescer? Essa é a compaixão, né? Examina onde pegou para você, onde te induziu ao erro, elimina aquilo da tua vida, trabalha nesse sentido e se perdoa e segue em frente. Quando você faz esse primeiro movimento, você começa a estar pronto para perdoar os outros também e caminhar rumo à liberdade, lembra? Se você conseguir perdoar, você se conecta à fonte de amor, o fluxo amoroso que sustenta o universo. Eu não sei vocês, mas eu quero muito ter essa energia. Então, o perdão é a sintonia com o amor, síntese da vida. Jesus fala aos corações, desejando despertar em cada um a riqueza interior que lhe é inerente. Mesmo quando ele fala das dificuldades humanas, Jesus faz isso ressaltando a beleza ou a polaridade positiva possível a cada ser. E sintetiza todo o processo dizendo: palavras de Jesus, minha gente, vamos abrir bem os ouvidos. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal se tornar insosso, com o que se salgará? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês perceberam, né? Por que eu botei o nome do canal Brilha a Vossa Luz? Eu achei isso tão lindo. É Jesus falando ao nosso coração para nos motivar, né? Sois o sal da terra, sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Entende? E ele estava vendo ali todas as misérias humanas, né? Mas ele foca sempre no positivo. Você não consegue combater o negativo só olhando para aquilo, né? Numa postura de, eu preciso me livrar disso, ai, aquele desespero. Não, é com muito mais leveza. É focando naquilo que você tem de bom, naquilo que desperta a luz em você, fazendo essa luz brilhar mais forte, olhando sim, sabendo aonde estão os teus erros, mas olhando para eles com amor, com paciência, com resignação, com determinação para trabalhar aquilo e crescer, né? Então, ao enunciar que o homem é o sal da terra e a luz do mundo, Jesus desperta em cada espírito o sentimento de amor primordial do instante da criação, evocando em cada ser o alto amor curativo. Aquele que faz o ser se sentir grande, não por ser maior do que o outro ou por ter necessidade de se destacar, mas por ser digno filho de Deus, trazendo em sua herança a própria presença do Pai. Trata-se de um convite para a não negação da grandeza pessoal de ser imortal. Não há sentido em perder-se tempo em pseudo-indignidades, desmerecendo-se, alencando falhas e vícios que justifiquem os movimentos físicos e psíquicos de autopunição, como se a suprema sabedoria
fizesse seleção de bons e maus, justos e injustos, para serem amados ou merecedores de afeto, amparo e proteção. Todo ser humano é digno. Não porque mereça, mas porque existe. Eu vou repetir. Todo ser humano é digno não porque mereça, mas porque existe. Essa é uma afirmação do Espírito de Dias da Cruz. E ele complementa: compete a cada um descobrir a beleza que existe no mais profundo do seu ser. Descobrindo-a pelos caminhos da individuação pessoal, a porta estreita de cada um, da qual nenhum espírito poderá eximir-se no caminho do autoencontro e construção da felicidade e da paz. Aquela história, o autoconhecimento, você saber quem é, permitir-se ser quem é na sua individualidade, trabalhar-se, achar a porta estreita, né? Aquela dificuldade, sabe? Passar pela porta estreita, na minha concepção, é você encontrar aquela atitude que você muito teme, que vai ser bem difícil para você, mas que você sabe que vai trazer mudanças para o seu espírito imortal, vai trazer crescimento, vai trazer horizontes novos. Isso é passar pela porta estreita, né? E ter coragem de ir lá e passar por ela. Quando Jesus quis alimentar uma multidão de 5.000 homens que lhe ouviam, outro momento de pregação, instou os apóstolos que os dessem de comer. Então lá, chegou 5.000 pessoas para ouvir Jesus falar. E esse pessoal vinha de longe, né? Atravessava longas distâncias a pé. Jesus, amoroso como era, preocupado com o bem-estar de cada um, pensou: devem estar com fome, com sede. Apóstolos, vejam e deem de comer a esse pessoal. Mas estes, os apóstolos, relataram ter pouco dinheiro para comprar pão para a multidão, um sinal de que não reconheciam no pedido do mestre uma evocação da capacidade de mobilização dos recursos pessoais. Ao invés de solucionarem, justificam a incapacidade, como faz ainda hoje grande parte da humanidade que nega o seu poder pessoal para servir e amar. Então Jesus fala: ei, tragam comida para alimentar esse povo todo. Mas, mestre, não temos dinheiro para comprar comida. Esqueceram que estavam na frente do governador do orbe terrestre, o mestre Jesus, poderosíssimo, né? Jesus só queria que eles fizessem algo, e ele sim tem condição de amplificar, multiplicar os nossos pequeníssimos esforços, mas a gente tem que dar um pãozinho que ele vai multiplicar. Não é? E a gente continua fazendo isso ainda hoje. A gente sempre arranja uma desculpa, né? Tem até aquele ditado popular que é bem certinho, como é que é? Aquele que quer fazer encontra um meio, e aquele que não quer encontra uma desculpa. Então, frente à reação dos apóstolos, né, que justificaram a incapacidade daquele momento ali, Jesus pergunta-lhes o que eles tinham a oferecer. E eles conseguiram encontrar 5 pães e 2 peixes. Jesus recebeu a pequena porção de alimento. Imagine, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Mas Jesus não achou só isso. Não, Jesus pegou. Pegou o que eles tinham para oferecer. Jesus recebeu a pequena porção de alimento, elevou-a aos céus, como a evocar a força divina que havia em si, e multiplicou o alimento físico, assim como distribuía o alimento espiritual. Todos comeram até se fartarem, e muitos cestos cheios sobraram, com pedaços de pães e peixes.
Quando o espírito se reconhece divino, deixa de negar a sua capacidade de realização, né? Quando você se conhece filho de Deus, você não vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Você não mais fala isso. Você sabe que aquilo que você tiver e você tem, nem que seja 2 peixinhos, que daí sim o Mestre Jesus, Deus multiplica. Então, quando o espírito se reconhece divino, deixa de negar a sua capacidade de realização. E ainda que imerso em lutas reeducativas para a reconexão com o amor, investe de si em favor de todos, ofertando com boa vontade o que tiver para dar. E o pouco que tem, sustentado pelo amor e misericórdia, que são leis universais, se faz alimento para a multidão das necessidades pessoais e coletivas e pode muito em seus efeitos. Evocar o alto amor é reconhecer que cada ser é fonte, independentemente das circunstâncias, que não há dano irreparável, nem falta imperdoável, e sim contextos e lutas que mais cedo ou mais tarde conduzirão a todos para o amor e a realização na reconexão com o Criador. Como eu falei um momento atrás, a lei do progresso é lei divina, portanto, é uma lei da qual não tem como fugir. Todo mundo vai progredir, mas Deus, claro, respeita o nosso livre-arbítrio, nos deu livre-arbítrio para que o usemos, então Ele respeita. E alguns vão andar muito depressa, né? Tem pressa de crescer, de evoluir, de se depurar, de se burilar dos defeitos, e outros não, outros se demoram na teimosia, na rebeldia, na negação. Deus aguarda, mas vai chegar o progresso para todos, não fica ninguém de fora. Quando o alto amor é expresso, vibram no ser as potências da alma, fazendo com que a luz particular de cada um se some às milhares de luzes irmãs, em um concerto de belezas humanas de caráter divino que não tem fim. As obras que provêm do alto amor fazem com que aqueles que estão ao redor do ser passem a glorificar a presença divina que nele vibra, ao invés de incensar-lhe a personalidade efêmera. Acho que Paulo, né, o apóstolo Paulo, no final da vida, ele falava algo nesse sentido. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Então, quando você faz esse trabalho, quando você se ama, se auto-perdoa, a sua luz começa a brilhar, se junta às luzes dos outros irmãos nossos que estão no mesmo trabalho, né, de elaboração pessoal, e faz um verdadeiro concerto de luzes, luzes humanas, mas de caráter divino. E essas pessoas passam a ser glorificadas, não por quem elas são nesse mundo de matéria, mas pela luz divina que elas têm. E então, as boas obras dos homens fazem com que seja glorificado aquele que verdadeiramente tudo pode, tudo sabe, e ao qual devemos toda a honra e toda a glória. O Pai, a fonte, o amor maior, de onde todos viemos e para onde todos retornaremos plenificados. Então, pessoal, bastante coisa para refletir, né? Auto-perdão, perdão liberta, todos erramos, precisamos perdoar para que sejamos perdoados. Isso, inclusive, está ali no Pai Nosso, né? Que às vezes a gente recita assim, de cor e salteado, nem se dá conta, né? E no Pai Nosso, Jesus usa uma expressão de proporção, né? Que sejamos perdoados à medida que a gente consegue perdoar quem nos ofende, não é? Então, quanto mais você perdoar, mais você será perdoado. É isso, pessoal. Voltamos com o próximo capítulo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada.